Bom, a palestra de hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a doutrina espírita no geral e tentar refletir juntos aqui sobre essa pergunta. Se Deus é justo, por que existe tanto sofrimento? Claro, né? Só lembrando aqui as redes da casa, né? A gente tem o Facebook, a gente tem o Instagram, a gente tem o YouTube também, onde ficam as nossas palestras. Se vocês puderem entrar, seguir a gente, vai ajudar bastante na divulgação. Então vamos lá, começando, né? Então, se Deus é justo e bom, como que a gente pode compreender algumas diferenças? Por exemplo, uma criança nasce, está saudável e de repente ela morre de uma doença grave. Morre aos 3 anos, por exemplo. Ou ainda, outra criança que nasce saudável, tem uma vida super normal, se desenvolve bem, a família dela acolhe bem, ela tem oportunidades e muitos recursos. Por que essa diferença? Ou pessoas que a gente vê, né, que fazem o bem, geralmente assim, está sempre lá ajudando, sempre presente, mas sempre sofrendo, sempre passando por uma situação difícil. E em contrapartida também a gente tem muita situação de pessoas que praticam o mal, mas parece que só tem sucesso na vida, tem uma vida muito boa, mas as pessoas percebem, né, como que essa pessoa pode chegar nesse ponto, sendo que ela só faz maldade? E é uma pergunta bem difícil, né? Como que isso existe? Como que Deus, sendo justo, deixa isso acontecer? E essa é uma das perguntas assim, maiores da humanidade, não é de agora, né? A gente tem essa pergunta lá de trás, isso é coisa que acontece há muito tempo. Então a gente começa, né? Por que existe esse sofrimento? Por que crianças inocentes chegam a sofrer? O que elas fizeram para isso? Por que tem tanta desigualdade no nosso mundo? Por que pessoas boas muitas vezes enfrentam dores, situações tão difíceis ali, né? Por que as pessoas más, muitas vezes, a nossa visão parece que escapam de tudo? A gente vê isso em muitas áreas, né? Uma área que é muito comentada em vários livros, assim, até a política mesmo. A gente vê pessoas ali que assim, demonstram que são uma coisa, as pessoas veem que são outra e mostra que parece que só vai para frente, né? Só tem sucesso. Para responder isso, vamos pegar aí por enquanto na história, né? Lá atrás, como que começou isso, né? Para a gente entender? Quando, por exemplo, uma colheita fracassava, né? As pessoas iam lá fazer uma colheita, mas dava problema, ou queimava alguma coisa, ou mesmo uma criança que morria. O que acontecia? O que eram as ideias que se tinha? Ou era castigo, os deuses estão revoltados, ou Deus está revoltado, ou é o destino, isso acontece. Foi sorte, ou azar, né? É coisa da vida. Fazer o quê, né? Se não fosse com ele, seria com o outro. Só que essas respostas elas são muito, muito abertas, não consegue responder muito bem, né, pra gente. Isso acontece, mas esse tipo assim de é sorte. Mas e por que acontece? Não é bem isso, né? Então a gente sempre tentou encontrar alguma coisa, mas o sofrimento ele nunca foi aceito como algo sem sentido. Tem que ter uma razão ali, né? E na Bíblia, né, a gente encontra que um dos pontos que começou isso também foi Moisés, né? O Moisés ele veio com a ideia de existir só um Deus, né? Ele trouxe as leis morais ali, né? Trouxe os 10 mandamentos, trouxe leis que começaram a direcionar o pensamento da população, né? Do povo, em direção a encontrar uma resposta para isso. Não deu a resposta, né? Mas ele começou a trazer isso para a gente, né? Então a vida não é só o acaso. A gente tem consequências do bem e o mal, né? Tem alguma lei moral aí que está por trás disso tudo. Então essa justiça ela tem algum fundamento divino, né? E lá com Moisés a gente tinha, né? Que Deus ele vinha com regras e ele era bem mais severo, né? Se não cumprir isso, vai ser punido de alguma forma. Depois de um tempo veio Jesus e ele veio com uma ideia já diferente, né? Não é mais aquela coisa radical. Deus não é só um juiz, ele já traz a ideia de pai.
Então, uma relação um pouco mais próxima ali, né, com as pessoas. E com isso, ele traz, através da lei dele, ele fala que então Deus não vai te julgar, não é essa a ideia. Vamos viver com amor, que a gente está plantando alguma coisa que a gente vai colher depois. E ele traz os valores, né, para a gente fazer o bem, fazer a caridade, perdoar, né, ter misericórdia e pensar sempre, né, na vida futura, no que vai vir para frente. O que a gente está fazendo aqui vai levar a gente para um lugar melhor. Mas a gente ainda tem, né? E como que essa justiça de Deus acontece? Por exemplo, né, no caso de uma passagem lá do cego, né? Que a criança que nasceu cego, é o cego de nascença lá. Quem que teve o pecado para ele estar daquele jeito? Será que foram seus pais? Será que foi ele? Mas como? Como que isso funciona? Então, isso foi levando a humanidade a ter muita dúvida e não tinha uma resposta clara, né? Não veio direto ali. Por que tanta gente nasce com limitações? E já vem isso, né? Então Deus existe. Esse é o conceito que já foi aceito, né, para todo mundo, principalmente depois de Jesus, né? Ele é justo e amoroso. E tem alguma vida futura. Mas e aí, como que isso acontece? Por que tem tanta desigualdade ainda? Por que uma pessoa nasce com limitações? Ou por que nasce outro ali com facilidades na vida, né? Uma vida que vai tudo acontecendo que era o sonho de muitos outros. Por que muita gente morre tão cedo, né? Muitas crianças acabam morrendo. E outros que abusam da vida e parece que não tem consequência nenhuma. E aí, depois de bastante tempo, né, surge a doutrina espírita, que vem tentar explicar isso de uma forma diferente, mas usando a razão do que só a fé, só de acreditar. E essa doutrina, né, que é o que a gente estuda bastante aqui, ela traz essa ideia, né, da gente entender então a alma, a vida futura, como que funciona essa justiça divina e esse progresso, né, que a gente vai tendo progresso conforme a gente vai passando por vidas diferentes. E o centro todo dessa doutrina, né, do Espiritismo é o quê? Né? É compreender a nossa vida, compreender a nossa alma, essa justiça de Deus e o progresso, né, do Espírito, que a gente vai evoluindo a cada momento. Então a ideia dessa palestra é a gente discutir um pouco mais essa parte dos alicerces aqui da doutrina espírita. Então, a gente tem lá. Então, se Deus é perfeito, isso é uma coisa que a gente entende como aceito, né? Se Ele é perfeito, então Ele é justo. E justo de uma forma perfeita. Tudo vai acontecer de uma forma equilibrada. Não vai ter como ter favoritismo para um lado ou para outro. E se Ele é perfeitamente justo, nenhuma injustiça vai acontecer ali. Mas o mundo que a gente vive, ele é cheio de injustiças. Então a gente tem ali uma ambiguidade, né? Duas possibilidades. Ou ele é injusto, ou a nossa visão ela não está muito completa, né? A gente não está olhando para a situação como um todo. E no caso da doutrina espírita, essa é a segunda resposta, a segunda opção aí é que a gente aceita. E a gente tenta entender isso com base nessa hipótese, nessa segunda hipótese. O Espiritismo ele não nega dor. Vai acontecer, vai ter esse problema, vai ter sofrimento. E o mundo a gente sabe, não é simples. Não é, não foi e não vai ser. Então a gente está olhando essa história talvez de uma forma um pouco complicada e um pouco distorcida. Porque então a vida não termina no túmulo. Não é quando a vida não é do berço ao túmulo, né? Não é do nascimento até a morte. Tem mais coisa aí. E isso ajuda a gente a tentar entender um pouco mais do porquê tanta fatalidade acontece, principalmente com crianças. Que a nossa visão, se a gente só comparar naquela vida, não tem motivo para acontecer algo com elas, né? com crianças. Mas se a gente tem alguma coisa antes disso, aí começa a ter um pouquinho mais de sentido. Então o corpo, o ser humano, né, ele não é só o corpo. A gente é o espírito, né? É feito do espírito
e o espírito é imortal. Então nós somos espíritos vivendo uma experiência carnal, não corpos vivendo uma experiência espiritual. Então, uma criança que vive poucos anos, se a gente tenta entender isso só como o tempo da vida mesmo, parece um absurdo, né? O que aconteceu ali? Por quê? Ou a pessoa que sofreu a vida inteira e morreu numa tragédia, sem explicação nenhuma, faz assim, não encaixa, né, nessa ideia que a gente está colocando. Então a morte ela não é o fim, isso a gente já põe, né? Não é o fim, ela é só uma passagem e vai continuar. Tudo que foi vivido em um lado, em uma vida, isso vai gerar reflexos numa vida futura. Isso é a base, né, da nossa doutrina. Então, com isso, o que a gente tem? Que o espírito tem muitas oportunidades, né, na vida. E se a gente fosse montar assim, essas ideias, elas vão acabando montando um quebra-cabeça para a gente. A gente vai colocando pecinha por pecinha que vai começando a se encaixar e fazendo algum sentido, né, nessa ideia. Então, uma outra peça que a gente pode colocar aqui é a ideia da reencarnação. Então, se a pessoa tem mais de uma oportunidade, então a gente viu primeiro que a alma não morre, né? É imortal. Agora também, e ela pode reencarnar. Uma segunda pecinha para colocar aqui. Então, ela vive mais de uma existência, né? Ela tem várias experiências. Porque se existisse uma única vida, como que a gente ia conseguir entender essa parte, né? De crianças sofrendo fatalidades, pessoas que nunca tiveram chance de escolher caminhos diferentes. Não faz muito sentido, acabou ali e foi como se fosse uma loteria, ou já nasceu com alguma enfermidade, passou a vida daquele jeito sofrido e não teve uma chance de recuperar. A gente consegue entender, com essa ideia de reencarnação, que cada vida que a gente vive, ela seria como um capítulo de um livro. Se a gente lê só um capítulo, muitas vezes não faz sentido, porque a gente não tem o contexto do todo. Então, a nossa vida, no fim, ela seria o livro todo. As nossas vidas. Seria um livro todo. E cada encarnação que a gente tem é um capítulo. Com isso, a gente vai juntando e tendo o livro todo, entendendo, desde o princípio até lá na frente, o nosso futuro, né? Que a gente vai estar esperando, vivendo cada capítulo através das nossas encarnações. E cada vida, né, ela traz oportunidades para a gente, tanto para a gente aprender, para reparar problemas, erros, situações que a gente teve no passado. Com isso a gente vai se desenvolver também, desenvolver habilidades, desenvolver virtudes nossas, né? A gente vai sempre dando passo a passo para chegar e ser um espírito melhor, chegar o mais próximo possível da perfeição, né? E, claro, né, a vida atual, então, no fim, ela é só parte de uma jornada maior. Ela é só o capítulo ali do nosso livro gigante, né? E com isso a gente consegue até entender por que muitas vezes nas nossas vidas a gente encontra pessoas que já nascem com aptidões para muita coisa, né? Pessoas que já vêm desde criança já tem talento ali para música, para matemática, para coisas diferentes que a gente fala, mas da onde que veio? Por que ele tem mais sorte e eu não? Como que ele aprende tão rápido? Não é de agora, né? Ela já traz uma bagagem ali, já está junto, né? Aquele espírito já passou por muito treinamento ali, por muita experiência, e quando reencarnou agora, ela já veio com essa, que parece uma vantagem, mas não é, né? Teve todo o desenvolvimento que a gente não vê. Outro ponto aqui que a gente tem também é a ideia de nenhuma experiência é inútil. Então, tudo que a gente planta, a gente vai colher, né? Toda sementinha que a gente coloca lá vai gerar alguma coisa. Se a gente planta o bem, a gente vai ter provavelmente frutos bons. Se a gente age com maldade, plantando maldade em torno de nós, né, em nossas vidas, o que a gente vai colher lá só pode ser maldade, né? E com isso a gente traz, né, a ideia da lei da causa e efeito, que é o quê? Toda ação vai ter uma reação, né? Toda causa, todo efeito tem uma causa, né? Tudo que acontece tem um motivo. Geralmente pode ser na vida atual, pode ser em vidas passadas, mas tudo que acontece com a gente é uma consequência
de algo que foi feito. E a gente, na vida atual, não lembra disso, né? A gente não tem essa visão. Nossa visão está limitada a só esse capítulo do livro. Mas tudo que foi feito para trás, a gente está trazendo, né? A gente vai descobrindo aos poucos, conforme a gente vai vivendo. Claro que não é aquela coisa clara que você vai ter uma noção total daquilo, mas a gente vai percebendo que tem algum motivo para estar acontecendo isso ou aquilo na nossa vida. E geralmente uma resposta bem aceita no Espiritismo é isso, né? É que veio do passado. Não uma vingança divina, não é sorte, não é por um motivo do acaso. Né? É algo que a gente plantou, que a gente está colhendo, né? Enfim, a educação espiritual mesmo, né? Então, nem toda dor ela é só uma condição. Muitas vezes a dor é algo que a gente mesmo escolheu, é uma forma que a gente colocou para ajudar a limitar a gente de evitar errar de novo na mesma coisa. Evitar repetir erros que já tiveram. Né? A gente muitas vezes sugere isso para a nossa reencarnação. Né? Antes de reencarnar, a gente sugere que se eu for para tal caminho, ou já que isso aconteça comigo próximo de tal idade, que vai me ajudar a frear, a bloquear determinada situação, determinados hábitos, que eu vou conseguir completar a minha missão, completar a minha vida, pelo menos para atingir determinados objetivos. E um outro ponto também é que nenhuma experiência, né, é inútil. Então, é isso, né? Ela pode ser consequência de ações do passado, pode ser aprendizados, pode ser situações novas que a gente nunca passou. É uma coisa nova, a gente vai ter dificuldade na primeira vez. A gente vai precisar ter um contato. É igual a gente aprende na escola mesmo, né? Primeira vez que a gente vê alguma coisa, é mais difícil, vai repetindo, vai repassando por aquilo. A gente vai se acostumando, vai começando a nos preparar mais, né, a ficar melhores naquilo, e uma hora vai dar certo, né? E a gente vai passando por isso na vida da mesma forma, né? Seja com coisas de vidas passadas, ou seja com situações novas que a gente está enfrentando aqui. Parte da nossa evolução espiritual. E um ponto muito importante também aqui é que a gente é responsável por todas as nossas escolhas. Então, tudo que a gente faz, a gente está plantando alguma coisa para colher em outro momento. E a gente tem o livre-arbítrio para escolher o que a gente quer. Toda situação que acontecer, a gente tem a escolha de responder àquela situação da forma que a gente acha melhor, de acordo com o nosso preparo, de acordo com o que a gente já experienciou, né? De acordo com nossas experiências. Depende da situação, a gente vai agir de uma determinada forma. E a gente vai ver o que isso causou. Na próxima vez que acontecer, que acontecem muitas situações parecidas na nossa vida, a gente vai conseguir entender, dessa vez eu vou fazer diferente porque da outra vez que eu fiz isso não deu certo indo por esse caminho. Eu vou tentar de uma outra forma para conseguir ter um resultado diferente. Claro, quando o resultado da primeira vez já é bom, a gente não tem por que mudar, já está no caminho bom. Mas muita coisa que a gente faz que não deu muito certo, que a gente percebe que às vezes ficou peso na consciência, ou ficou aquela sensação de eu errei. Quando acontece de novo, a gente vai tentar uma coisa diferente. Isso muitas vezes na vida atual, muitas vezes em outras vidas, né, que aí já não é tanto que a gente não tem a consciência total daquilo, né? A gente vai ter uma intuição ali de esse caminho me parece melhor por algum motivo. E esse motivo geralmente eu já errei no passado, né? Isso já aconteceu algo parecido, então vamos tentar por aqui agora. Alguma coisa puxando a gente para aquilo, né? E nessa parte, né, do livre-arbítrio, a gente não é marionete, né? A gente não tem uma força maior controlada, não tem o livro do destino que já escreveu tudo que vai acontecer. O destino a gente faz passando pelas experiências, né? É vivendo. E a gente, com esse livre-arbítrio, a gente escolhe o que quer passar. Claro que falando desse jeito parece muito fácil, né? A gente escolhe, parece que, eu vou parar, vou pensar. Nunca é assim, né? É sempre naquela pressão, quando a gente está numa situação que a gente mesmo não percebe, né? Não tem mais aquela consciência clara de, eu vou passar por uma situação assim, eu prefiro A ou B. No meio do todo ali, tudo acontecendo ao mesmo tempo, a gente escolhe uma coisa, ou um caminho, ou conversar com alguém, ou ir para isso ou para aquilo. Isso, apesar de não ser simples, é algo que a gente acaba
passando, né, por isso, acaba se habituando com isso, né? E aí, claro, a nossa escolha vai gerando consequências e isso vai criando a nossa vida, vai ajudando a gente a escrever. E se não tivesse essa liberdade, não teria mérito nenhum, né, pra gente, porque, eu estou só passando aqui como um robô, né, repetindo algo que tinha que fazer. A liberdade que a gente tem, né, esse livre-arbítrio, dá pra gente a característica de ser únicos, né, e de poder construir a nossa vida. Muitas vezes a gente se arrepende, é parte do processo. A gente se arrepende para entender. O arrependimento ele vem como uma sensação ali para a gente, para entender que isso não foi certo. Provavelmente numa situação similar no futuro, a gente vai escolher um caminho diferente. E isso ajuda também a gente no crescimento moral, né? Porque a gente é responsável pelo que a gente faz com a nossa vida, com as nossas vidas, né? Que no fim vai juntar em uma vida só do nosso espírito. E, então, a gente tem esses conceitos principais aí, né? Um outro conceito que entra é a evolução do espírito, né? A jornada, ela tem um destino, vai chegar em algum lugar. Tudo que a gente tem vivido é para alguma coisa no futuro. Todos nós, né, a gente está no progresso, né? A gente está vivendo, progredindo, indo, né, em direção a algo melhor, né? A evolução. E essa evolução é o que acaba dando sentido para isso tudo, né? Através dessa evolução, a gente consegue entender que a dor, ela pode transformar a gente, a dor ela pode ser um aprendizado para a gente. Isso vai ajudar a gente a amadurecer, a despertar, a ser alguém melhor. Ninguém foi criado só para sofrer, né? O sofrimento não é o objetivo de nada. O sofrimento está ali, ele é um degrau a mais que a gente precisa passar para conseguir chegar ao topo dessa escada, né? Dessa escada imaginária que é a sequência de vidas que a gente tem nessa evolução. Ninguém está aqui só para errar, né? E a direção que a gente tem, né? A direção das nossas vidas, é o aperfeiçoamento, né? É chegar a ser espíritos perfectíveis, né? Mais próximos possíveis dessa perfeição. E com essas pecinhas aí que a gente tem, né, a gente consegue ir juntando elas para tentar entender um pouco mais como que isso se encaixa, né? Então, a gente tem que Deus é perfeito, então, se Ele é perfeito, Ele é justo. Que é uma justiça perfeita, né? Uma justiça que faz sentido, realmente justo. E se a gente tem só uma vida, é difícil a gente explicar isso tudo. Até pelas situações aí que a gente já comentou, né? Porque uma vida só vai acabar naquilo. Tá, e quem morreu antes não teve a oportunidade de viver a vida completa, ou quem sofreu algum acidente ou pegou doenças que acabaram com a vida, ou nasceu com sequelas de situações diferentes, né? Isso não faria essa justiça funcionar, né? Então, a nossa visão ela tem que se ampliar, né? A gente tem ali que a alma é imortal e que a vida continua. E a reencarnação ela vai trazer novas oportunidades, né? A lei da causa e efeito ela vai ajudar a gente a se educar. Tudo que acontece vem por algum motivo. Alguma coisa ali teve que a gente está colhendo isso aqui. E o livre-arbítrio é o que dá para a gente a responsabilidade de fazer tudo. E a evolução é o sentido final. Então a gente tem ali a imortalidade, né? Então se a alma é imortal, isso responde para a gente que a vida acaba? Não acaba, né? Ela vai ter várias vidas, mas ela não acaba, não tem um fim, não tem um ponto final ali que vai subir os créditos, acabou agora. Não, né? A vida não acaba. A gente nós somos seres imortais. Então a alma é imortal, esse conceito vai resolver, né? Responder para a gente essa questão. E por que as experiências são tão diferentes? A gente tem isso respondido pela ideia de reencarnação. A gente está aqui passando por situações que são sempre melhores que a anterior, né? A gente teve uma encarnação, a próxima a gente vem colher. E são diferentes por quê? Porque cada um é individual. A gente está colhendo os frutos da nossa que a gente plantou lá atrás. E tem sentido nessas consequências? Qual é o sentido? A lei da causa e efeito traz essa ideia para a gente.
Tudo que está acontecendo aqui teve uma causa lá. Então, o sentido é o quê? Por que eu passo por isso? Por causa isso é efeito de alguma causa do seu passado, dessa vida ou provavelmente de outras, que é o mais comum, porque a gente não consegue entender só vendo a nossa vida agora. Então, por isso que a gente entende que isso vem de uma vida passada, ou de vidas passadas, né? Experiências que não foram bem sucedidas e a gente está aqui para repará-las. E a gente é responsável? Sim, com a ideia do livre-arbítrio, traz essa responsabilidade para nós mesmos que vamos costurar esse caminho, né? A gente está moldando tudo. E para onde que tudo caminha? É a ideia da evolução, né? Tudo vai caminhar para a nossa evolução. E esses princípios juntos, né, eles trazem essa ideia melhor aí do todo na doutrina espírita. E aí a gente tem a pergunta do início. Então, se Deus é justo, por que existe tanto sofrimento? E aí os exemplos, né? A criança que foi embora mais cedo, né, que acabou sofrendo com uma vida muito mais curta. Pessoa que nasce com tantas oportunidades, a outra que é justo, mas sofre bastante. Ficou bem lento. Ou a parte a pessoa má que parece prosperar, que a gente olhando ali parece, vale a pena fazer isso, porque eu vejo pessoas fazendo mal e se dando bem, por que seria diferente comigo? Mas olhando para essa visão mais ampla, a gente começa a ver, né, que para tudo isso aí tem uma visão mais ampla e tem uma explicação. A existência ali pode parecer injusta se a gente olha ela isolada. Só que dentro dessa trajetória imortal, essa pessoa que às vezes é má e está tendo bons frutos ali na vida, provavelmente ela já fez muita coisa boa no passado. Claro que o que ela está fazendo agora vai refletir no futuro dela, né? Ela não vai só ter sucesso, em algum momento isso aí vai ser ajustado, né? E pelo contrário, pessoa que a gente vê só sofrendo, mas seguindo uma vida bem regrada, fazendo uma vida, vivendo a vida, né, como se deve mesmo, essa pessoa provavelmente ela está colhendo, ela está plantando para colher no futuro, que pode não ser na vida atual e em uma vida futura, né? E isso, né, não significa que a gente deve explicar a dor dos outros só dessa forma, não é isso. Diante da dor, a gente, claro, né, a ideia é que a gente acolha antes, né? Mas é uma das formas que a gente tem para conseguir entender e que através do Espiritismo, né, ele tenta trazer tudo isso aí de uma forma racional, não só falando que isso é assim mesmo, é do além, é força tal, força, não é isso, né? Tem que ter uma razão, e a razão, né, uma das formas de ter essa razão é com esse prisma de olhar para a vida como um todo, né, para as vidas que a gente tem. E falando, né, de vidas, né, a gente tem uma perspectiva até para a nossa vida, né? O sofrimento não é um castigo que acontece ali aleatório, não é uma coisa arbitrária que vai vir, com esse vai acontecer, com aquele não. E a morte a gente tem, não é o fim. A morte é só o fim daquele capítulo e novos capítulos virão, né, para isso. Cada espírito, né, tá aqui para aprender, né? A gente está aqui, o objetivo das reencarnações que a gente tem é aprimorar, né? E é aprender e evoluir. E a resposta espírita, né, que tem para os sofrimentos que acontecem é o quê? Que nenhum acontecimento está fora das leis divinas, né? Mesmo quando a gente não entende, o conceito que a gente tem, Deus não é injusto. Alguma causa tem ali, né? Esse efeito que a gente está sentindo aqui, ele vem de alguma causa. É muito difícil para a gente entender isso quando a gente está passando por um sofrimento, né? E é uma situação muito complicada. Nós somos humanos, né? Nossos instintos estão muito, muito fortes. E isso é uma situação que a gente passa. Só que é o que a gente tem, né? Que Deus não abandona ninguém. Em algum momento a gente entende que, como várias situações que já passamos em nossa vida, no momento que a gente está ali sofrendo aquilo, parece que nunca vai acabar. É uma situação difícil, uma parte complicada, né?
Mas quando a gente olha para trás, depois que aquilo passou, depois que passou a tempestade, a gente vê que fala, realmente faz sentido, né? Tinha que passar por aquilo, porque hoje eu não seria desse jeito, hoje eu não saberia disso ou aquilo. Então, isso é algo que a gente entende, né? Que é assim que funciona, né? Essa parte da lei divina. E no Espiritismo a gente tem muito a ideia da mediunidade, né? Só que o Espiritismo, que muitas vezes, né, a gente está conversando com pessoas assim, fala, qual que é a sua religião, né? O que você segue de doutrina religiosa? Né? E a pessoa fala, sou espírita. Geralmente as pessoas já resumem, né? Vocês falam com espíritos lá, né? É isso, né? Tem mediunidade e tal. Só que o Espiritismo não é só a mediunidade, né? Mediunidade é um papel importante ali, mas isso não é o todo do Espiritismo, né? Comunicação com espíritos, claro, é uma parte muito importante e é da onde veio muito conhecimento, né? Muitas das informações que a gente tem, os livros principais ali que o Kardec codificou, veio através dos espíritos. Só que esse foi um dos pontos, né? Porque a doutrina espírita como um todo, né? Ela tem a parte científica, que é uma das principais aqui, né? Seria meio que um tripé, né? Que a Arlete fala muito, né? Que é a ciência, religião e filosofia, né? Então tem esse lado parte científica é a investigação, parte filosófica é fazer as perguntas sobre a alma, né? Sobre Deus e a vida, que a gente tenta entender também. E a parte religiosa, né? Que é buscando essa parte de Deus, de vivência do amor e seguindo a ideia de evangelho. Até uma coisa que eu estava pesquisando, a palavra evangelho, no fim, a gente usa ela muito no nosso português, né, como se fosse uma palavra aqui, mas ela vem do grego. E evangelho, em grego, ela é a boa nova, a boa notícia. Que tanto que quando a gente está lendo a Bíblia ali, tem muito, né, muitas vezes aparece evangelho, mas outras vezes aparece o termo boa nova. É a mesma coisa, né? É que na Bíblia, como teve na história e foi traduzida muitas vezes em partes diferentes por pessoas diferentes. Então, no fim, evangelho e boa nova são sinônimos, né? Só muda, é igual a Apocalipse e a Revelação, é a mesma coisa, só que um está em grego e o outro está em português. São só termos que a gente traz e a gente acaba acostumando, né? Pelo menos em português a gente repete muito e são a mesma coisa. Então, a mediunidade ela é um instrumento do Espiritismo, mas não é a única coisa, né? E não é o centro do Espiritismo, como a gente viu, né, tem esse tripé de ciência, religião e filosofia. E o centro dessa doutrina, né, é o quê? É entender, então, Deus, né, que tanto que é a pergunta inicial, né, do Livro dos Espíritos, o que é Deus,